A sociedade estava habituada à monogamia, assim como às relações clandestinas, e ser monogâmico ou clandestino não admitia críticas. Certamente não se pode dizer a mesma coisa quando se trata do amor entre três indivíduos. Então, assim que começa o 3, da Melissa P. Esse aqui é um livro que vai falar, vai abordar questões como sexualidade, de sexo a três, a questão mesmo assim, fraquezas do ser humano, vazios sentimentais e assim. A história basicamente fala assim que eles se completaram porque cada um tinha uma característica que precisava do outro. Assim, é um livro bem bonitinho. Quer dizer, bonitinho não, ele é um livro bonito. Porque bonitinho dá uma impressão de fofinho. E ele não é tão fofinho assim. E primeiro a gente é apresentado a Larissa, que no começo da história ela é uma poetisa que acabou de fazer 18 anos de idade. E ela é um talento, assim, que todo mundo admira ela, assim, nos círculos sociais, da onde ela faz as apresentações dela. E aí ela, como ela não tem muito recurso, ela acaba se casando com o Léo. O Léo, ele é um típico pessoa normal, sabe? Aquela pessoa que vai acabar caindo na mesmice, etc. Por isso que o relacionamento deles não dá tanto certo. A Larissa também, ela tem alguns problemas com a mãe. Ela não se dá certo com a mãe. Ela acha que as relações com ela e a mãe dela são sempre forçadas e a mãe dela sempre coloca ela pra baixo. Ela acha que a mãe dela tem um sentimento possessivo em relação a ela. E aí a Larissa, ela é cheia de vazios e complexos. Ela acha que... Ora ela acha que ela tem que ser santa. Tem hora que ela acha que ela tem mesmo que sair com vários caras, sabe? Ela tá num dilema. Durante o relacionamento dela com o Léo, ela acaba conhecendo o Gunther, que é amigo do Léo. E eles se conhecem, sim, durante uma das apresentações dela. Ele inicialmente se dá muito bem com o marido dela e tal. E ela tem um certo receio dele. Aí o que acontece? O Gunther é o típico boêmio. Ele pega e vive bebendo, vive se drogando. E ele também é um poeta. Ele tem uma criação de papagaios e ele acha que sexo indiscriminado é um jeito de vida. Só que a Larissa se sente bem do lado dele. Depois que ela se separa do Léo, porque ela sempre teve vontade de ter filhos. Ela vai chegar aqui numa hora que ela vai chegar numa epifania, que ela vai ver que o que falta na vida dela é ser mãe. E aí o Léo nunca quis ter filhos. E aí eles acabam se separando, mas não só por causa disso. E aí ela acaba encontrando conforto no Gunther. Aí entra depois também o terceiro personagem para fechar esse triângulo amoroso, que é o Jorge. O Jorge, ele é um fotógrafo que ele conheceu o Gunther em Paris. E aí essa história se passa na Itália, eu esqueci de falar isso. O Jorge conhece o Gunther em Paris e eles acabam viajando pela Europa, meio que se conhecendo, sabe? E os dois acabam se envolvendo num relacionamento. Só que aí o Gunther, o Jorge descobre que a mãe dele sofreu um acidente lá e ela tá na cadeira de rodas. E aí aí ele se sente obrigado a ficar do lado da mãe dele. E aí a mãe dele, mas só que a irmã dele fica culpando ele de várias formas. E ele não se sente à vontade perto dos familiares dele. Então ele fala várias vezes durante o livro, durante os momentos em que ele narra, que ele é como se ele não tivesse lugar. E pela primeira vez, quando ele estava com a Larissa e com o Gunther, ele tivesse um lugar para ficar, um lugar que ele ficasse confortável. Enfim, o Gunther e o Jorge primeiro tem esse relacionamento, enquanto a Larissa tá lá com o Léo casada e não sendo mulher, dizendo ela. Aí o Gunther volta para Paris, o Jorge volta para Paris para ficar com a mãe, e o Gunther volta para Itália. Na Itália, ele conhece a Larissa, etc. Os dois ficam juntos, eles transam uma vez, aí depois de algum tempo o Jorge volta, o Jorge vai visitar o Gunther na Itália, e aí eles começam a se envolver num relacionamento, depois de uma festa, etc. Sem dar spoiler. E aí eles meio que passam a completar um ao outro. A necessidade de apoio psicológico que a Larissa tinha é suplantada pelo Jorge, e a tendência carnal dela pelo Gunther. E o que o Jorge precisava de um ponto fixo, um lugar para se escorar, ele acha no Jorge e na Larissa, no Gunther e na Larissa. E o Gunther, que ele é um boêmio, assim, ele sempre quis ter um lugar para ficar, uma família, sabe? E ele acaba achando nos três. Aí depois acontece várias coisas assim, que eles vão parar na Argentina. É uma história bem bonitinha. Assim, eu achei que, embora 3 seja um livro para falar
basicamente sobre relacionamento a três e sexo a três, essas coisas, ele veio para falar também quais são as mazelas da sociedade atual. Porque atualmente, assim, a gente tá num mundo tão sexualizado que a gente acaba se perdendo no meio disso tudo, sabe? Mesmo que nos momentos de epifania da Larissa, que ela pega e não sabe se ela tá fazendo certo de ficar com vários caras ou se ela tá sendo super certa, se ela tá errada, a gente percebe que essa confusão é gerada basicamente pela pressão social que é colocada em cima dela. E também, assim, um ponto negativo que eu achei nesse livro foi o seguinte: ele é um livro para falar sobre relacionamento a três, só que ele não fala. Várias cenas de sexo, assim, entre os três, elas são meio que passadas por cima, sabe? São meio superficiais. E assim, não que eu esteja querendo ler um livro pornô ou etc. Mas assim, a temática dele é essa. Então eu achei que a Melissa meio que passou por cima. Gente, esse aqui foi a resenha do 3. Se vocês estão gostando do canal, não esqueça de curtir aqui embaixo e compartilhar. Compartilhe para os amigos, postem em canais, postem em páginas, assistam e ajudem que o canal fique bom. Eu vou tentar